Olá, irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos a um culto online. Nós estamos chegando perto já da data que nós iremos iniciar os nossos cultos presenciais, né? A igreja já está adquirindo todos os materiais necessários para que em breve a gente possa estar reunidos ali mais uma vez, né? Vendo os irmãos cara a cara. Então, em breve, meus irmãos, nós estaremos juntos. Conto com a presença de todos os irmãos, assim que a gente retornar ali aos nossos cultos, né? E também convidem visitantes, né? E pessoas que têm assistido esses cultos, puderem também ir na nossa igreja, serão muito bem-vindos lá no nosso meio, tá bom? Então vamos aos aniversariantes dessa semana. O pastor Luiz vai passar ali o slide. Nós temos essa semana a Ana Liz, no dia 23. Então, Ana Liz, que Deus abençoe a sua vidinha, tá? Que você possa sempre crescer na presença de Deus. Você é uma criança que alegra muito a nossa igreja. Então, que Deus possa estar te dando um dia muito especial e cresça sempre na presença dele, tá bom? A igreja está muito feliz com o seu aniversário. Então, vamos orar nesse momento, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por mais esse dia que nós temos em Tua presença, Deus. Obrigado por mais essa grande, Senhor, oportunidade, esse privilégio, Senhor, de cultuarmos a Ti, Senhor, de entoarmos o louvor, Senhor, com nossas vozes, Senhor, para Ti, para engrandecer o Teu santo nome, Deus. Que cada dia nós possamos valorizar isso, Senhor, esse privilégio que nós temos de, aqui no nosso país, poder livremente, Pai, cultuar, celebrar para o Teu nome. Abençoa cada irmão, Senhor, que está assistindo esse culto, que o Senhor vai em cada lar, o Senhor sabe cada necessidade, Senhor, seja necessidade de saúde, necessidade financeira, Senhor, seja, Pai, alguma situação emocional que esteja passando, Deus, que o Senhor esteja com cada um ali, Senhor, trazendo cura, trazendo renovação de força, Senhor, trazendo alegria, Senhor, trazendo conforto para aqueles que precisam, Senhor. Também te peço a Deus que o Senhor esteja abrindo, Senhor, portas de sustento para aqueles que precisam, ó Pai, seja de emprego, seja de algum tipo de sustento, que o Senhor possa mover, Senhor, pessoas, mover caminhos, Senhor, para que essas pessoas possam ter o seu sustento, Pai, porque a Tua palavra nos diz que quando nós buscamos o Teu reino, todas as outras coisas, Pai, nos serão acrescentadas. Então nos ajude, Senhor, a Te buscar primeiro, a colocar prioridade no Teu reino, e então a gente pode ter a certeza, Pai, de que todo o restante o Senhor há de nos acrescentar, Pai. Nesse momento eu quero também, Senhor, agradecer pela vida da Ana Liz, Senhor. Abençoa a vida, Senhor, dessa criancinha, dessa jovenzinha, Senhor. Que o Senhor esteja ali guiando seus passos, Pai, porque ela nunca venha a, Senhor, se desviar do Teu caminho, mas sempre possa crescer firmada em Ti, Senhor, com a alegria da salvação no seu coração. Então, te agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Perdoa nossos pecados, Senhor. Guia-nos nos Teus caminhos. É o que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Vamos fazer a nossa leitura, que hoje se encontra em João 8, 58 e Colossenses 1, 17.
E diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Esse é o nosso grande Deus, o Deus eu sou, aquele que era, que é e que há de vir, o nosso Deus eterno. Nós vamos cantar uma música agora, Ao Deus de Abraão louvai, da HCC 14, um hino bem tradicional, né, da religião cristã, e nós vamos cantar com muita alegria essa música que exalta a majestade do nosso Deus. Eu sou o Filho de Deus vivo, eu sou o Cristo que morreu na cruz. Nosso Deus é isso, Ele é a esperança das nações, Ele é aquele que nos chama a ser luz onde nós estamos. Então Deus, assim como Ele é essa grande luz, Ele também nos chama para sermos luz, para sermos aqueles que levam as pessoas a esse caminho, a verdade e a vida que Ele é. Eu sou filho do Deus vivo.
Pedir a irmã Iane que esteja orando. Oremos, irmãos. Muito obrigada, Senhor, por esse momento aqui de culto online, Senhor, que nós estamos te oferecendo, porque Tu és o nosso Senhor, nosso único e verdadeiro Deus. Obrigada, Senhor, por podermos ter essa liberdade de tocarmos hinos que falam de Ti, Senhor, como servos Teus, na nossa humildade, Senhor. Porque Tu vês o nosso coração como quer Te engrandecer sempre, Senhor. E Tu fizeste isso por nós através do Teu Filho Jesus. Nos tornaste filhos Teus, Senhor. Muito obrigada por isso, Deus. Muito obrigada pela possibilidade de termos sempre a esperança, Senhor. Seja em qualquer tempo, em qualquer situação. Muito obrigada porque Tu és o Criador deste mundo. Sob o Senhor estão todas as coisas. Tu subsistes a tudo, Senhor, porque Tu és o grande Eu Sou. Muito obrigada por essa grande verdade bíblica que nos sustenta e nos conduz nessa vida. Obrigada por esses momentos, Senhor, estamos passando online, Senhor. Nós cremos que eles já estão findando e nós temos confiança de que estaremos juntos num só tempo, na casa do Senhor, com nossa igreja, com o corpo de Cristo, cada um dentro dos limites que ainda temos, mas firmes ali, um olhando para o outro, Senhor, vendo como o Senhor nos proporcionou saúde, nos deu o bem da vida durante esses 4 meses, Senhor. Muito obrigada, esteja com a continuação deste culto, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Olá, mais um domingo para nós estarmos conversando sobre a Palavra de Deus e hoje realmente vai ser reflexão, vai ser um sermão porque vai ser pequeno, mas é reflexão. Essa semana, mais do que todas as outras semanas, a coisa foi assim, nas mídias sociais, as pessoas começaram com a ideia de Deus está no controle, Deus cuida de mim, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Algum tempo depois, as pessoas passaram a falar sobre a certeza que nós temos de que Deus cuida de nós, a certeza que nós temos que Deus está no controle,
A certeza que nós temos que Deus sabe todas as coisas. E que Ele que vai fazer o que Ele quiser. Aí depois passamos por um pequeno período de tempo em que as pessoas diziam que, algumas diziam que o coronavírus, ou seja o que for, qualquer tipo de doença, é Deus que permitiu ou Deus que mandou. Alguns chegaram ao extremo de dizer que essa pandemia talvez fosse um sinal da volta de Cristo. Eu não entendo muito essas coisas assim, porque a palavra de Deus diz que o dia do Senhor virá como um ladrão e ninguém vai saber quando é. Ele diz que quando tiver rumores de guerra, isso e aquilo outro, isso será apenas o princípio das dores e não ainda o dia do Senhor. Então eu não sei quando o Senhor vai voltar e quando Ele vier, está tudo certo. Mas nas 2 últimas semanas, até no nosso grupo, nós começamos a perceber a mudança das redes sociais, a mudança das pessoas no ver a coisa. Agora estamos começando a pensar em voltar. E como estamos começando a pensar em voltar, muitas coisas vão ser retomadas, muitas coisas vão ser agarradas, muitas coisas vão voltar a existir. E aí os posts começaram a falar das promessas de Deus. Alguns de forma muito genéricas, outros de formas específicas. Por exemplo, um post que eu vi em pelo menos 12 ou 13 publicações, é o post que nós devemos nos agarrar à promessa que Deus tem para nós. Nesses, alguns citavam o exemplo de Abraão, alguns citaram o exemplo de Josué, sempre nessa ideia do não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Eis que eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Eis que eu farei de ti uma grande nação. Então, a ideia das promessas de Deus são sempre de sucesso. Abraão teria sucesso em ser pai de uma grande nação. Josué teria sucesso em conquistar Canaã. E nós vamos observar que a coisa não foi bem assim. Abraão, antes de chegar a ser pai de uma grande nação, teve seus problemas. Teve Ismael no meio do caminho, teve uma série de coisas. Josué, o povo de Deus nunca chegou a conquistar toda Canaã. Nunca conseguiu conquistar toda a Palestina. Deus disse, aonde você colocar a planta do seu pé, você vai conseguir. E mesmo assim eles não conseguiram. Agora, é lógico, promessas de Deus, elas existem. Mas há pelo menos 2 ou 3 tipos claros de promessas de Deus. A primeira promessa de Deus é pessoal, específica. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele diz para a pessoa, eis que eu te darei um filho e você será pai de uma grande nação. Como disse para Abraão. E Deus cumpriu. Abraão teve o seu filho com 100 anos, e daí então ele foi o pai de uma grande nação, e hoje os descendentes de Abraão são um número tão grande que não se pode contar. A ideia de uma promessa específica também está no Novo Testamento. Deus disse para Ananias, quando foi tirar as escamas dos olhos de Paulo, vai lá, mas Senhor, esse homem matava, prendia, fazia, vai lá que é importante que ele veja o quanto ele ainda tem que sofrer pelo Evangelho. Deus prometeu a Paulo que ele ia sofrer pelo Evangelho. Deus não prometeu riquezas, bens, conquistas e saúde. Não, Deus disse, olha, você vai sofrer pelo Evangelho. É uma promessa de Deus. Então as promessas de Deus não andam só naquele campo da divagação maravilhosa de que as coisas são boas. Sempre Deus tem uma promessa para mim e eu vou tomar posse dessa promessa porque é boa. Eu vou ter mais isso, eu vou ter mais aquilo. E essa não é a ideia. Então, que ideia é essa? Que promessa é essa? O texto que eu vou usar como base hoje é 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Lá Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Bom, aí Paulo diz, ora, amados, visto que temos tais promessas, que promessas são essas?
Então Deus tem tantas promessas assim para nós. Vamos ver, daqui a pouco a gente volta aqui para... Guarda esse pedacinho para a gente voltar. Então as promessas de Deus, elas são específicas, como a de Abraão, em Gênesis 17:5. Você vai ser pai de uma grande nação. Ponto. E Deus cumpriu. A promessa de Deus pode ser para todo um povo. Ele disse: eis que eu vou escolher vocês, hebreus, que se tornarão em judeus, e de vocês, desse povo, sairá o Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. E ele cumpriu. Do povo judeu saiu Jesus Cristo. Deus não deixa de cumprir nenhuma promessa dele, individual ou para um povo. Deus disse mais, que todas as nações do mundo, de alguma forma, iam depender da nação de Israel. Hoje nós vemos que os judeus, eles dominam uma grande parte do cenário econômico. Agora mesmo no nosso grupo da IBPN, nós vimos que os israelitas, os judeus ali naquele terreno tão pequenininho deles, dominam tantas coisas da área tecnológica, da área de saúde. Deus cumpriu a promessa dele. Só que essas promessas até então são promessas físicas. Vai ter filho, vai ser uma grande nação, vai ter, de ti vai sair um filho, de ti vai... São promessas no campo material, e Deus não deixou de cumprir nenhuma delas. A primeira promessa que Cristo faz para o homem, apesar dele estar se dirigindo a um não homem, né? É em Gênesis 3, 14 e 15, quando ele diz: eu porei inimizade entre ti e a semente da mulher. Essa inimizade está prometendo que Cristo um dia virá e vai pisar a cabeça da serpente. E ele cumpriu essa primeira promessa espiritual dele, e ele prometeu e cumpriu. Veio Jesus e derrotou a morte, derrotou Satanás. Mas ainda interessante. Agora, vamos tentar viver o mundo do povo que foi redimido por Jesus Cristo, para viver a promessa de Deus para esse povo redimido. A promessa de Deus para esse povo redimido é que eu não preciso fazer mais nada para ter a salvação, para ter a vida eterna, para ter constantemente a presença de Deus na minha vida. Basta aceitar Cristo. E isso ele prometeu e ele cumpre. Cada um de nós que já aceitou Cristo como Salvador tem essa certeza dentro de si, porque essa promessa já foi cumprida na morte de Jesus Cristo. Essa promessa já foi cumprida na ressurreição de Jesus Cristo. Essa promessa já foi cumprida no nosso arrependimento e colocação da nossa vida aos pés de Cristo. E é interessante então que alguém pode dizer, como eu vi alguns comentários sobre isso, que a única promessa que Deus tem para o homem no Novo Testamento é a salvação que há em Cristo. Mas aí também vi alguns rebatedores dizendo, em Mateus 6, né? Lá em Mateus 6, diz que nós não devemos ter problemas com o alimento, com o vestuário, porque Deus providencia o vestuário para os lírios do campo, Deus providencia o alimento para as aves do céu, que não trabalham, não fazem nada, e mesmo assim Salomão não se vestiu como um desses lírios, e nenhum homem na face da terra poderá deixar de comer porque não tem nada para comer, a menos que ele não faça por onde as coisas aconteçam. Qualquer uma pessoa que buscar um alimento, de alguma forma ela vai ter. Agora, se nós temos essas promessas físicas e temos a promessa espiritual da salvação em Cristo, aonde nós podemos nos encaixar? Onde eu vou poder encaixar a mim como pessoa que está suscetível à promessa de Deus? A resposta dessa eu não botei no slide, mas está no capítulo anterior de 2 Coríntios, 2 Coríntios 6, os últimos versículos. Ele diz: olha, Deus está dizendo, eu farei morada em vocês,
eu transformarei vocês na minha habitação, eu darei a vocês a vida eterna, eu darei a vocês tudo aquilo que vocês precisarem do ponto de vista de esperança, salvação, tranquilidade, paz, amor. E aí Paulo elenca todas essas coisas no capítulo 6. E aí quando ele passa para o capítulo 7, ele diz: ora, amados, visto que temos tais promessas, todas essas promessas que estão elencadas no final do capítulo 6, na realidade é uma promessa só. Vocês serão meus filhos, vocês farão parte do meu reino, vocês serão salvos pelo sangue de Jesus Cristo. E é interessante nós pensarmos, então não tem essa história de, porque Deus deu uma promessa a Abraão, ele correu atrás e conseguiu. Coitado de Abraão, se ele dependesse dele correr atrás para conseguir a promessa dele, ele estava perdido. Porque quando ele soube que ia ter um filho com 99 anos, ele baixou a cabeça dele e começou a rir, duvidando de Deus. Como é que eu velho desse jeito vou ter? Né? E aí, durante a sua peregrinação, pelo menos 2 grandes mentiras ele pregou. Então nós vamos observar que, na realidade, ao homem não compete fazer nada e não pode fazer nada para que as promessas de Deus sejam cumpridas. Se nós passarmos para o Novo Testamento, nós vamos ver a mesma coisa. O homem não pode fazer nada para que a sua salvação possa acontecer. Quem fez foi Jesus Cristo. O máximo que ele pode fazer é aceitar que Deus fez isso para que ele pudesse ser salvo. Que Deus permitiu que Cristo morresse e ressuscitasse para que através do sangue de Cristo nós pudéssemos ter a vida eterna. As promessas físicas de alimento, de vestuário, isso aí é quase que a gente pode entender como uma promessa genérica. Você é crente, tem a sua alimentação. Você é crente, você tem o seu vestuário. Mas quantos incrédulos têm mais alimento do que muitos crentes? Quantos não crentes têm muito mais vestuário do que muitos crentes? Então eu tenho que parar para pensar que essa promessa de Deus não é uma promessa específica para aqueles que são seus, mas é uma promessa genérica. Ele vai cuidar do mundo até que chegue o dia da volta de Cristo. E ele vai providenciar para que o mundo tenha vestimenta, para que o mundo tenha alimentos até a volta de Cristo. Agora, com relação à promessa espiritual de salvação, de vida em Cristo Jesus, Paulo diz lá no versículo 34 do 1 Coríntios 7. Ele diz: eis que, se eu quero todas essas coisas, eu devo primeiro buscar o reino de Deus. E todas as outras coisas, físicas e espirituais, serão acrescentadas. Se eu busco o reino de Deus, eu encontro com Cristo e aí a vida eterna é acrescentada a mim. Se eu busco Deus, eu sempre vou ter a certeza de que não terei problemas de alimento, não terei problemas de vestuário. Veja que ele não entra na área de saúde. Ele não diz: olha, eu prometo que eu vou tirar vocês de qualquer pandemia. Como eu vi um post aí dizendo que agarre-se com a promessa de Deus que ele vai cuidar da sua saúde. Não tem isso em lugar nenhum. Eu procurei incessantemente, busquei muito, e eu não vi essa promessa de Deus. Então eu não posso dizer que eu não vou ter corona, não vou ter doença, não vou ter infarto, não vou ter AVC, não vou ter nada, porque a promessa de Deus é que eu não tenha isso. Pelo contrário, Paulo diz: o mais miserável dos homens seria eu se esperasse em Deus apenas dessa vida. Mas é a morte física que faz com que nós possamos nos ver livres de todas as mazelas desse mundo e podemos então viver eternamente diante de Cristo. Se você é crente, não precisa ficar correndo atrás de promessas. Você não precisa ficar correndo atrás de agarrar promessas, de pegar promessas, de se apossar das promessas de Deus, porque você já se apossou. A principal promessa de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você ainda não é crente, provavelmente você está buscando uma chance de vislumbrar a vida eterna diante de Deus. E isso é simples. Primeiro, reconheça que você é pecador. Essa é a primeira.
Porque se eu achar que eu vou conseguir, Abraão não teria conseguido, Josué não teria conseguido, Paulo não teria conseguido, nenhum de nós teria conseguido a salvação, porque nós não temos capacidade para isso. Então, quem cumpre a promessa de Deus é Ele. Aliás, quem cumpre todas as promessas feitas é aquele que promete. Se Deus prometeu, Ele cumpre todas as promessas dele. Então, a primeira coisa que você precisa é reconhecer que você é pecador, que você está diante de Deus com pecado. A segunda coisa que você precisa reconhecer é que o salário do pecado é a morte. Se você não aceitar que você é pecador, você precisa entender que o salário do pecado, desse pecado que você não quer aceitar, definitivamente é a sua morte espiritual. Mas se você aceitar que é pecador e não quiser experimentar essa morte espiritual, preste atenção. Deus amou ao mundo, e eu vou agora mudar um pouquinho, Deus amou a você de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que, se você aceitar Jesus Cristo, você não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você aceita que é pecador, compreende que o salário do pecado é a morte, você aceita que Deus lhe amou de tal forma, de tanta força, que deu o seu Filho para que você pudesse ter essa salvação. E aí, então, você, de novo, é reconectado com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Você já é crente? Tranquilo, você já tem a promessa máxima dentro de você, que é a salvação, que é a vida eterna. Você ainda não é crente? Aceite que é pecador. Reconheça que você vai morrer. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. E aí então tenha o cumprimento da promessa da vida eterna em você. Promessas, Deus não fica fazendo qualquer promessa à toa. A promessa que Ele fez para nós é de que nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo para termos a vida eterna, se o aceitarmos. Aceite, e você vai ter a vida eterna. Já aceitou? A vida eterna é sua. É por isso que nós temos um Deus, e cantamos uma música que diz: Deus é um Deus de promessas. E as promessas dele são cumpridas através da aliança que ele faz conosco. Você quer ter essa aliança com Deus? Aceite Cristo como Salvador. Você já aceitou Cristo como Salvador? Desfrute do cumprimento dessas promessas. E que Deus nos abençoe. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Obrigado, Senhor, porque as tuas promessas já se cumpriram em nós. E tudo o que nós temos que fazer, Senhor, é apenas aceitar Cristo como Salvador para que elas se tornem realidade na nossa vida. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito sejam conosco hoje e para todo sempre. Amém.